Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Ferreira e antes de mais nada, gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano de 2020, que seja um ano de muitas conquistas e realizações profissionais e pessoais na vida de todos. Hoje eu quero falar basicamente do comparativo de funcionamento da válvula de expansão termostática comparado à válvula de expansão eletrônica. Gostaria também de acreditar esse material técnico ao professor Raimundo Fernandes, que tanto colabora com essas animações didáticas. Muito obrigado, professor. Como se sabe, todo o sistema de refrigeração por compressão a vapor, aquele que utiliza o compressor para comprimir o fluido refrigerante, necessita de um dispositivo de expansão para fazer a queda de pressão do fluido refrigerante. Nós iremos analisar melhor isso aqui no diagrama de pH, onde você acompanhando a seta aí, essa linha aqui é a linha representada pela pressão de condensação ou pressão de alta. Como vocês podem ver aqui, ó, próximo de 20 bar, essa é a pressão do fluido refrigerante condensando. Esse fluido, uma vez que condensado e subresfriado, ele vai adentrar ao dispositivo de expansão, que é essa linha aqui, no qual vai fazer a queda de pressão do fluido refrigerante. Como vocês podem ver aqui, acompanhando a linha de pressão, tem uma pressão próximo a 5 bar. Então, o dispositivo de expansão é o elemento responsável por pegar essa pressão de alta e derrubar essa pressão até a pressão de baixa. Lembrando que uma vez que ele ocasionar a queda de pressão, consequentemente vai ocasionar a queda de temperatura. Existem vários tipos de dispositivo de expansão no mercado, seja ele capilar, orifício calibrado, válvula de expansão automática, válvula de expansão termostática e válvula de expansão eletrônica, sendo as duas últimas que iremos citar nesse vídeo. A válvula de expansão termostática é essa válvula que vocês estão vendo aqui. Como é que ela funciona? Internamente, ela possui uma mola, uma agulha, também tem um bulbo, que é esse aqui, como vocês podem acompanhar na mãozinha ali, ó, tá vendo? Esse bulbo, por sua vez, é instalado ao final, na saída do evaporador. Algumas válvulas, ela também tem um tubo de equalização de pressão, que é esse tubo aqui, recomendável quando o evaporador tem uma perda de pressão muito grande, tá? Principalmente quando usa o distribuidor de líquido, o famoso chuveirinho. Bom, como é que funciona basicamente essa válvula aqui? Como vocês podem ver, aqui eu tenho um bulbo. E esse bulbo está monitorando a temperatura de saída do fluido refrigerante no evaporador. Aqui já temos a condição do fluido na condição de vapor superaquecido, ok? Então, o fluido entra aqui no evaporador com uma porcentagem de líquido e vapor, consequentemente mais líquido do que vapor. Esse líquido ele começa a absorver calor, evapora e sai no evaporador na condição de vapor superaquecido. Essa válvula ela vai controlar a quantidade de fluido refrigerante que adentra no evaporador de acordo com 3 pressões: pressão da mola, pressão de evaporação e pressão do bulbo. Em alguns casos também o tubo equalizador. Então basicamente funciona assim: quando a temperatura na saída do evaporador aqui do fluido refrigerante está muito alta, o que essa válvula vai fazer? Ela tende a abrir. E quando ela abre, ela vai mandar maior quantidade de fluido para o evaporador. Consequentemente, vai acontecer uma troca de calor mais satisfatória, a temperatura aqui tende a diminuir e essa válvula ela vai fechando, tá? Tudo isso de forma proporcional. Para explicar melhor, eu vou usar uma animação aqui. E nós vamos simular essa abertura e fechamento da válvula. Então, olha só. Aqui o fluido que vem do condensador e o fluido que está indo para o evaporador. E aí, o que acontece? Eu vou controlar a abertura dessa agulha que está logo aqui, ó.
De que forma eu consigo diminuir um pouco mais, olha só, tá? E aumentar um pouco mais essa abertura. Tudo isso depende principalmente da pressão da mola. E quem exerce essa pressão da mola aqui é esse bulbo. Mas, Rafael, tem alguma coisa dentro do bulbo? Sim. Dentro desse bulbo tem um fluido refrigerante também, tá? Que ao aquecer, né, ele expande, ao esfriar, ele vai contrair, certo? E com isso, vai exercer uma pressão sobre essa mola, abrindo ou fechando. Então vamos lá, ó. Eu vou simular aqui agora, tá? Então, olha, reparem que agora a válvula está abrindo, mandando aí, ó, maior quantidade de fluido para o evaporador. E também ela pode fechar, mandando menor quantidade de fluido para o evaporador. Tá vendo só? Lembrando que também essa válvula, ela possui um parafuso de ajuste, tá? Que lá no meu canal, Rafael Ferreira Refrigeração, eu mostro como regular essa válvula aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então olha só, mais uma vez, fechando e abrindo a abertura da válvula, certo? Com isso, como eu falei anteriormente, nós iremos controlar a quantidade de fluido refrigerante que está entrando no evaporador, controlando de forma satisfatória o superaquecimento útil, beleza? É isso que ela faz. Porém, o que acontece? Por ser uma válvula mecânica, ela tem um tempo de resposta bom, né? Mas não tão bom quanto a válvula de expansão eletrônica que nós iremos citar agora. A válvula de expansão eletrônica, como é que ela trabalha? Ela possui uma bobina, certo? Que eu já vou falar para vocês, vou dar um zoom aqui. Ela possui uma bobina. E dentro dela aqui tem um rotor, tá? Também tem uma agulha. E conforme essa bobina é energizada, né, o que vai acontecer? Ela vai abrir ou fechar, também controlando de forma satisfatória o fluido refrigerante que adentra no evaporador. Para isso, ela possui aqui um transdutor de pressão, um sensor de temperatura e todas as informações vai para esse controlador. E esse controlador vai receber as informações do sensor de temperatura e do transdutor de pressão e vai controlar a abertura da válvula de expansão eletrônica. Em alguns casos, como por exemplo em condicionadores de ar inverter, quem faz esse processamento é a placa eletrônica, tá? Então lá tem CIs, né? Aqui também tem CIs que vão fazer esse controle, que eu vou mostrar isso um pouco mais para frente no vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui a parte do vídeo, as duas vão fazer a expansão do fluido refrigerante e vão controlar o fluxo de fluido no evaporador. Porém, uma vai fazer de forma eletrônica, já a outra vai fazer de forma mecânica. Beleza? Tudo bem? Lembrando que essa válvula aqui, ela possui um orifício, que isso aqui, tanto o orifício quanto o corpo da válvula são calculados através da carga térmica, do tipo de fluido refrigerante, temperatura de evaporação e condensação, tal bem como essa válvula aqui também ela é calculada e dimensionada pelas mesmas condições, tá? Então, dependendo do fabricante da válvula, existem aí softwares que faz esse cálculo assim também como o da válvula de expansão termostática. Vale lembrar que no mercado hoje existem vários fabricantes de válvula de expansão eletrônica, né? Hoje eu apelido a refrigeração moderna, né? Por que refrigeração moderna? Porque hoje nós temos sistemas com válvula de expansão eletrônica, né? Sistemas com variador de frequência no compressor, tal bem como variadores de frequência nos ventiladores, né? Com isso, temos sistemas hoje muito mais eficientes e mais econômicos, né? Com um COP maior do que os sistemas anteriores, no qual nós tínhamos compressores apenas on-off, assim como os ventiladores on-off, e válvula de expansão apenas termostática. Hoje, com sistemas eletrônicos, é possível obter uma maior eficiência energética. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Bom, agora que você já sabe qual a diferença do funcionamento da válvula de expansão eletrônica da termostática, vamos explicar um pouco o funcionamento da válvula de expansão eletrônica pelas animações do professor Raimundo Fernandes.
Antes, eu gostaria de falar que existem dois tipos de válvula de expansão eletrônica no mercado. A válvula de pulsos e a válvula de passos, de um motorzinho de passos. Então vamos lá. Essa aqui, ó, é a válvula eletrônica do motor de passos. Como vocês podem ver, aqui dentro tem um motorzinho, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Então o fluido aqui, eu tenho fluido na condição de pressão alta. Ao passar pela válvula, eu tenho fluido na condição já de pressão baixa. Pressão de condensação, aqui em vermelho, e pressão de evaporação em azul. E aí, o controle do fluxo do fluido refrigerante para o evaporador está sendo feito através do controle da abertura e fechamento dessa agulha, que é feito através desse motorzinho aqui, ó, de passos. Olha que legal, que coisa eficiente. Então, esse é o motor de passo, tá? Então, é um controle, vamos dizer assim, linear, né? O controle do fluxo de fluido no evaporador. Já a válvula de pulsos, essa válvula aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? No qual, olha só, a abertura e fechamento é feito por tempo. Então, olha só, em tempos e tempos essa válvula vai abrir, mandando uma quantidade de fluido para o evaporador, depois ela fecha alguns segundos, certo? E novamente ela abre. Então tem umas aberturas aqui que eu posso simular entre 50%, certo? 33%. E tudo isso, quando eu altero aqui, ó, repare que em 33% vai determinar o tempo que ela vai ficar aberta e o tempo que ela vai ficar fechada. Se eu aumentar aqui em 50%, o que vai acontecer? Ela vai ter mais tempo aberta, né? E um determinado tempo fechado. Agora, em 67%, olha só, ela vai ter maior quantidade de tempo aberta e maior quantidade de tempo fechada. Essa aqui, então, é a válvula de pulsos elétricos, né? Já a outra válvula é de passos, tá? Utiliza-se um motorzinho de passos, tudo bem? Quanto à eficiência entre uma e outra, eu não posso afirmar nada, né? Porque eu nunca fiz testes práticos para saber a eficiência entre uma e outra, mas especialistas estudiosos da área, cada um defende uma teoria entre a válvula de pulso e de passo. Eu não vou dar minha opinião em relação à eficiência de qual é melhor ou pior, né? Porque eu acredito muito que isso dependa também de outras condições de funcionamento e tudo mais, né? Mas acredita-se que ambas são muito eficientes, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui, utilizando a animação do professor Raimundo Fernandes. Essa animação aqui que tem a revisão técnica do professor Kinoshita. Nós vamos falar agora um pouco do funcionamento da válvula do motor de passos. Repare que aqui, acompanhando aqui a setinha aqui, ó, eu tenho internamente um rotor, né? E uns polos. Então, conforme vai sendo energizado esses polos, o rotor internamente vai girando. Então, olha só. Ó, cada vez que eu estou energizando um polo, esse rotor está girando. E vocês podem acompanhar isso também aqui por essa seta. Olha só. Ó, 45 graus, mais 45 graus, mais 45 graus, completando aí, então, 360 graus. Então, conforme vai polarizando aqui, energizando esses polos, o rotorzinho ele tende a se movimentar dessa forma. Com isso, ele vai fazendo o controle da abertura e fechamento da agulha da válvula de expansão eletrônica. E com isso, ele vai controlando o fluxo de fluido no evaporador. Lembrando que, vale ressaltar que, repetir aqui, que ele recebe informações do transdutor de pressão e de temperatura para controlar essa abertura, tá, pessoal? E com isso eu vou estar controlando o superaquecimento do evaporador, o superaquecimento útil. Vamos lá, vamos voltar para a animação aqui. Legal. Então, como vocês podem ver, ó, conforme vai alterando a energização dos polos, o meu rotor vai girando internamente, que vai controlando a abertura e fechamento da agulha. Bom, vou passar aqui, né? Existem várias explicações desse funcionamento dessa válvula, mas por o vídeo não ficar muito extenso, eu vou passando aqui. Então existe uma lógica
do controlador, certo? Que essa lógica, então, o que vai acontecendo? Como vocês podem ver aqui, dependendo do polo que foi energizado aqui, vai controlar a abertura e o fechamento dessa válvula. Mais uma vez, ó, deixa eu colocar aqui, olha só. Conforme vai alterando as lógicas aqui da energização dos polos, essa válvula aqui, ó, os polos vão alterando a energização, né? Dessa forma vai controlando o movimento do rotor. Bom, como vocês podem ver, aqui está o microprocessador. Vou voltar um pouquinho mais aqui. Aqui, beleza. Então, internamente lá, da válvula, tem as suas bobinas, né? E tem os pontos de ligação dessas bobinas. Até tem como testar isso, né? Essas bobinas da válvula de expansão eletrônica. Futuramente posso estar fazendo vídeo para falar disso aqui, tá? E a quantidade de abertura dessa válvula depende dos números de polos dessa válvula e do ângulo do rotor, né? Então existem válvulas aí, por exemplo, que é muito comum você ver válvulas de 480 passos, entre outras válvulas, né? Eu não sei qual é a exatidão dos números de passos, mas, por exemplo, pegando de um produto que eu conheço, uma válvula tem 480 passos. Então ela tem 480 passos aqui que ela vai dar e, consequentemente, ela vai ter maior quantidade aqui, ó, uma precisão maior na abertura e no fechamento. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, dependendo da forma que foi energizada, como vocês podem ver ali, ó, olha só. Esses rotor, né, vai se movimentando. E tudo isso é feito através desse controlador da válvula de expansão eletrônica, tá? Então aqui tem um controlador, certo? Que faz toda a lógica de controle do funcionamento dessa válvula de expansão eletrônica. Então, com isso, dependendo do que o micro for mandar energizar as bobinas, você vai ter uma abertura e um fechamento dessa válvula. Aqui nesse slide você pode ver que mais ou menos um comparativo, né, entre a válvula de expansão eletrônica e a válvula de expansão termostática. Enquanto um vai atuar de forma eletrônica, o outro já atua de forma mecânica com essa mola aqui, ó. Rafael, mas qual é a grande vantagem de utilizar uma válvula de expansão eletrônica quando comparado a uma válvula de expansão termostática? A grande vantagem está que, assim, aqui você vai ter na válvula de expansão eletrônica, você vai ter um controle mais satisfatório e mais preciso do superaquecimento. Na válvula de expansão termostática, se obtém também um controle, mas o tempo de resposta é um pouquinho mais lento, vamos dizer assim, quando comparado à válvula de expansão eletrônica, tá? A válvula de expansão eletrônica tem um controle, um tempo de resposta muito mais preciso. Sendo assim, eu tendo um controle melhor do superaquecimento, eu vou mostrar para vocês isso aqui agora no diagrama de pH, tudo bem? Como vocês sabem, esse diagrama é um diagrama no qual nós temos as linhas de pressão e entalpia, certo? E nós vamos falar aqui agora, basicamente, só da parte do superaquecimento. Bom, rapidinho aqui, tá? Essa região aqui da setinha, região de líquido. Aqui, dentro desse dedão, vamos dizer assim, líquido mais vapor, a região de mistura. E aqui, tudo que nós temos nessa região é vapor. Essa linha é a linha do compressor, tá? Então o fluido, ó, ele vem aqui, ele adentra aqui, ó, no evaporador, numa porcentagem de líquido e vapor, de mistura, tá? Sendo maior porcentagem de líquido do que vapor, absorve calor, vai ganhando entalpia, e quando ele passa dessa linha aqui em diante, daqui para cá, eu tenho todo o fluido já na condição de vapor, tá? Então, o que acontece? Aqui eu simulei dois sistemas, um com um superaquecimento menor, de 8, e o outro com um superaquecimento maior, de 20, certo? Então aqui são dois sistemas, tá? Que eu estou fazendo um comparativo. Aqui a linha de um compressor que está comprimindo aqui o fluido com superaquecimento de 8 e aqui ele está comprimindo o fluido com superaquecimento de 20. Primeira observação é que com superaquecimento de 8 eu tenho uma temperatura de descarga, vocês podem acompanhar aqui, ó, nesse T, uma temperatura de descarga próximo de 73 graus Celsius. Porém, ao aumentar o superaquecimento para 20, o que vai acontecer?
a temperatura de descarga aumentou, próximo de 84, certo? Então, logo de cara, eu tenho uma elevação na temperatura de descarga quando se tem um superaquecimento maior. Outra coisa é o COP. O que é o COP? É uma relação que eu tenho aí da capacidade de absorver calor do meu sistema, certo? A capacidade que eu tenho de absorver calor. E em relação ao quanto de energia está sendo gasto, ou seja, o quanto eu estou gastando de energia elétrica para produzir essa capacidade de refrigeração, para retirar calor do meio a ser refrigerado. E aí, o que acontece? Olha só, eu vou pegar aqui agora os dados do meu sistema, como vocês podem pegar aqui, ó, o COP, em alguns sistemas também é utilizado a sigla EER. Utilizando um superaquecimento aqui, ó, D20, ó, vou botar aqui em K, um superaquecimento de 20, eu tenho um COP de 5.7. Porém, ao diminuir o superaquecimento, eu tenho uma elevação no meu COP de 5.11, ou seja, houve um acréscimo no meu houve um acréscimo no COP, né? Um acréscimo na eficiência. Lembrando que quanto maior o COP, mais eficiente é o meu sistema, ou seja, menos energia eu estou gastando para produzir aquela capacidade de refrigeração, certo? Então, repetindo, com um COP de 8, com um superaquecimento de 8, eu tenho um COP de 5.11. Já com um COP, com um superaquecimento de 20, eu tenho um COP de 5.7. Belezinha? Então, bem mais eficiente aí o sistema quando eu tenho um superaquecimento menor. Lógico que a análise aqui está sendo uma análise bem teórica, né? Eu precisava fazer uma análise mais real, de campo, porque tudo isso aqui, na verdade, quando eu aumento o superaquecimento, o sistema não vai continuar o mesmo aqui. Vai alterar bastante coisa, né? Então, isso na prática acaba sendo quando eu tenho um superaquecimento menor, acaba tendo uma eficiência maior, né, do que comparado com um sistema teórico aqui, somente um comparativo bem básico, tudo bem? Então, eu acho que é isso, por isso que é utilizado muito hoje na refrigeração moderna a válvula de expansão eletrônica. Por quê? Eu tenho um controle maior do meu superaquecimento, consequentemente, eu tendo um controle maior do superaquecimento, eu tenho uma maior eficiência e um maior COP no meu sistema de refrigeração, tudo bem? Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu peço desculpa desde já pelo vídeo longo, né? Futuramente eu vou estar fazendo outros vídeos aí e penso até em fazer de repente um comparativo real de uma válvula de expansão eletrônica e uma válvula de expansão termostática. Mais uma vez o crédito ao professor Raimundo Fernandes por ser dessas animações e bom ano a todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!